Vamos hoje conversar um pouco mais sobre condutas e comportamentos fundamentais na nossa prestação de serviços. É importante que você atente a tudo que eu vou explicar aqui. Nós sempre falamos alguns dos pontos que eu vou abordar, mas é importante que você observe, se autoavalie, para que você não cometa esse tipo de erros. E alguns desses erros, caso você esteja vendo outra pessoa cometer, por favor, alerte a nossa empresa. Vamos lá. Um ponto muito importante, se por acaso é muito comum um cliente querer saber há quanto tempo você está na empresa, há quanto tempo ou quantos dias, meses, você presta serviços à empresa. Não precisa entrar nos detalhes de quantos dias ou quantos meses você está trabalhando. O mais importante é você querer mostrar ao cliente o tempo de experiência que você tem. Quando o cliente te aborda com essa pergunta, ele quer saber se você tem segurança no que você faz. Então, foque na sua experiência para o cliente. Outro ponto importante, o cliente pode te perguntar qual é o dia que você recebe, quanto que você ganha. Lembre-se, remuneração é algo sigiloso, seu para com a empresa. Ninguém precisa saber. Então, seja educada, seja cortês, mas diga para o cliente que isso é uma coisa interna sua para com a empresa. Isso é sigilo e confidencial. Terceiro ponto muito importante. Pode ser que em algum momento você tenha alguma insatisfação com a empresa. Se isso estiver ou venha a acontecer, converse com a empresa. Mas não fale isso para o cliente. Não precisa. Isso, além de ser deselegante, é antiético. Se você tem algo insatisfeito ou insatisfeita, converse com a nossa empresa, que nós iremos solucionar. Mas compartilhar isso para com o cliente observa e normalmente nos repassa que o profissional está insatisfeito com a empresa. E muitas são as vezes que a própria cliente ou o cliente já não deseja a assistência desse profissional. Por quê? Por falta de ética profissional. Outro ponto muito importante, se por acaso você está no trabalho e você não está gostando de algumas condutas de um outro profissional, com vistas em fatos, algumas coisas que aconteceram que realmente foram um problema, não fala isso para o cliente, fale isso para a empresa, porque a empresa irá solucionar. Não se pode ter duas pessoas de uma mesma empresa, ou 3, ou 4, ou 6 pessoas, uma queimando a outra, porque todas elas esqueceram que vestem o mesmo tipo de uniforme. Então não faz sentido, todas elas são da mesma empresa. Além disso ser deselegante, é antiético. E o próprio cliente te observa, porque se um profissional sabe que o outro também é da mesma empresa, o cliente observa, nossa, que falta de ética profissional falar do outro. Por que não chegou para a empresa e repassou isso? Tudo que você faz, não pense que isso está sendo elogiável, louvável pelo cliente. Esse tipo de conduta alerta o cliente de que a pessoa pode ser antiprofissional. Então, cuidado com essas ações. Além de tudo, realmente quebra a unidade de time. Isso faz com que o próprio cliente estranhe as suas condutas, de não ter repassado para a própria empresa, que resolveria muito rapidamente. Ainda sobre os clientes, se por acaso algum cliente pedir para você, ou melhor, te der valores por fora, nós pedimos que você não aceite antes de conversar com a empresa. Nós iremos pedir para o cliente assinar, nós iremos conferir e te daremos a autorização para você receber, porque isso te dá uma proteção de recebimento e a nossa empresa também. Outro ponto muito importante, se por acaso acontecer do cliente liberar você antecipadamente, não saia antes de conversar com a empresa, porque nós iremos confirmar com o cliente e deixar no registro do contrato do cliente a sua saída. Porque se por acaso depois o cliente não tem isso por escrito, nós poderíamos ficar devendo ao cliente e nós não temos essa prática. A diária do dia é a diária do dia. Nós não deixamos para o dia seguinte.
Então, se o cliente te autoriza, entre em contato com a empresa. Informe o que aconteceu, que iremos confirmar com o cliente para não termos débitos de horas com o cliente. Se o cliente quiser, por exemplo, te dar algum brinde, se o cliente ele diz, eu queria te dar algum presente, torno a dizer, não recebam nada sem comunicar para a empresa, porque nós iremos conversar com o cliente para te dar essa autorização de recebimento. Ainda sobre esse tema, com relação a compromissos. Não assuma compromissos que você não pode assumi-los. Se você sabe que, digamos, amanhã você já tem compromissos e a nossa equipe entrou em contato te oferecendo uma diária, só assuma se você puder. Porque falta de compromisso é uma quebra muito séria para nós. E realmente nós lidamos com compromissos com os clientes. Então, não podemos aceitar uma falta de compromisso com algo que já foi combinado com cada um de vocês. Eu espero que tenhamos aqui conversado sobre pontos que eu preciso que você se avalie. Veja se em algum desses pontos você pode estar cometendo essas falhas que estão deixando de expressar a ética profissional. Se tem algo que você possa estar comprometendo e que é visto, porque tudo que nós fazemos é visto, gente. Tanto de bom, tanto de positivo, quanto de ruim. E entendam que todos os dias nós podemos melhorar. E nós estamos aqui querendo que todos melhorem. Alguns pontos aqui que nós conversamos, não quer dizer que você está praticando, mas que eu preciso que todos estejam atentos e alinhados, para que esse tipo de situação não aconteça. Então, se tem queixas, repassem para nós. Repassem para a nossa empresa, porque nós iremos fazer de tudo para solucionar. Mas jamais, jamais coloquem outros profissionais ou falem mal de outro profissional. Por quê? Tudo numa assistência é observada. Inclusive, falta de ética, falta de conduta, falta de respeito e falta de lealdade para com a empresa que ele atua. Desde já eu agradeço a todos e tenho certeza que foi um prazer compartilhar um pouco desses tipos de situações que nós prezamos para que não aconteça nas nossas empresas. Porque é assim que todos nós crescemos e não pararemos de crescer, sendo reconhecidos como a melhor empresa dessa cidade. Obrigada, gente!